Vidas que inspiram. Policarpo. A fé inabalável dos cristãos durante os primeiros séculos da Igreja projetou-se como um exemplo brilhante para o mundo pagão. Como poderia alguém manter-se firme em face da morte e afirmar que o Jesus crucificado era Deus, se tudo não passava de um mito ou coisa forjada? Uma confiança assim absoluta num Deus invisível era um fenômeno jamais visto antes. Qual era a fonte de tanta coragem? Muitos começaram a sua jornada de fé fazendo justamente essas perguntas. Um dos primeiros mártires, amplamente mencionado nos anos que se seguiram ao período do Novo Testamento, foi Policarpo, o muito amado bispo de Esmirna. Ele era uma figura venerável, formando o último elo com aqueles que haviam visto Cristo na carne, pois ele havia sentado aos pés de João, o discípulo amado. Não se sabe como ou quando ele se tornou cristão, mas em princípios do segundo século, seu ministério em Esmirna florescia. Escravos, aristocratas locais e membros do quadro de assistentes do procônsul eram contados entre a sua congregação unida e bem organizada. Seu ministério contra o paganismo foi tão forte que ele foi acusado por toda a Ásia Menor de ser o ateu, o mestre da Ásia, o destruidor de todos os nossos deuses. Aos olhos dos pagãos, ele estava glorificando um morto e seus sermões emocionantes sobre os ensinos e milagres de Jesus, os quais ouvira em primeira mão de João, eram especialmente perturbadores. Seus escritos constituíam também uma fonte de irritação. O único documento escrito por ele em existência é uma carta aos Filipenses, que mostra a cristologia como ponto alto de sua mensagem. Ela fala de Cristo como Senhor em termos elevados, sentado à destra de Deus, e a quem todas as coisas nos céus e na terra estão sujeitas. Policarpo exerceu poderosa influência durante cerca de 50 anos em sua posição de bispo. Todavia, nas palavras de Eliot, ele era o mais amável dos homens, um caso de humildade a ser estudado. Ele não pertenceu à era apostólica e, apesar de seu relacionamento com João, jamais se equiparou aos apóstolos, como fica evidente em sua epístola. Escrevo essas coisas, irmãos, não com arrogância, mas porque me pedistes, pois nem eu, nem qualquer outro como eu, pode alcançar a sabedoria do bendito e glorioso Paulo, que esteve entre vós, e firmemente ensinou a palavra da verdade. Foi em 156 depois de Cristo que a perseguição anticristã irrompeu na província da Ásia. Uma carta da igreja de Esmirna registra o fato. As autoridades civis, por razões que não ficaram bem claras, decidiram matar alguns cristãos. Todos imediatamente temeram que Policarpo fosse um alvo provável e os crentes locais insistiram então em que ele se refugiasse num local retirado. Mas seu período de reclusão durou pouco. Depois de torturar um servo, os soldados ficaram sabendo onde ele estava e o encontraram escondido num palheiro. Mas soube-se que eles na verdade não queriam executá-lo. Afinal de contas, Policarpo tinha 86 anos. E o que poderia ser ganho com a sua morte? O que eles realmente queriam era a negação da sua fé. Que grande vitória seria essa para o paganismo e que golpe para a seita de Jesus! Que mal há em dizer César é Senhor e oferecer incenso, salvando a sua vida?
perguntaram-lhe os oficiais depois de prendê-lo. Respeite a sua idade, suplicou o procônsul. Jure pela divindade de César. Arrependa-se e diga, fora com os ateus. Jure e permitirei que vá embora. O que se seguiu foi registrado com emoção pelo primeiro historiador da igreja, Eusébio. Policarpo, porém, com um ar de decisão, olhou para a multidão no estádio e acenou para ela. Depois suspirou, levantou os olhos para os céus e gritou, fora ímpios! O governador insistiu mais uma vez, jure e lhe darei a liberdade. Amaldiçoe Cristo. Durante 66 anos, replicou Policarpo, eu venho servindo e ele jamais me fez mal algum. Como posso amaldiçoar o meu rei que me salvou? Tenho feras selvagens, declarou o procônsul. Se não se importar com as feras, farei com que seja destruído pelo fogo. Policarpo respondeu, o fogo com o qual você me ameaça queima por algum tempo e logo se extingue. Existe um fogo que você não conhece, o fogo do juízo vindouro e do castigo eterno, o fogo reservado para os ímpios. Mas por que hesita? Faça o que você quiser. O procônsul ficou surpreso e fez o pregoeiro ficar no meio da arena e anunciar 3 vezes. Policarpo confessou ser cristão. Um grito então saiu de todas as gargantas dizendo que Policarpo deveria ser queimado vivo. O resto se seguiu em menos tempo do que o necessário para escrever. O povo correu para buscar madeira e feixes nas marcenarias e banhos públicos. Quando a pira ficou pronta, Policarpo orou. Quando ofereceu o amém e completou sua oração, os encarregados acenderam a fogueira e uma grande chama subiu. Embora a execução de Policarpo tivesse sido instigada e levada a efeito por oficiais pagãos, impelidos pelas multidões anticristãs, o resultado final foi uma vitória para os cristãos. Os crentes em Esmirna ficaram naturalmente inconsoláveis com a morte de seu amado pastor, mas muitos incrédulos também se horrorizaram com o acontecido. A morte de Policarpo encerrou a perseguição na Ásia, preparando o caminho para os menos corajosos do que ele declararem abertamente sua fé em Cristo.